Nós vamos agora para as questões da prova da segunda série, que é a... Eu esqueci de corrigir aqui, ó. Por isso que eu estava achando estranho. Então, aqui não é primeira série, tá, pessoal? É segunda série, que é a questão C9. C, que era o nível classificado até o ano passado para as provas da segunda série, e 9, porque é a nona questão. Vamos ler aqui o enunciado, então, da questão C9. A aeronave mais segura é o balão, mas também é a menos usada, talvez, né? Ele é dividido em envelope, o compartimento onde fica o ar quente, e o cesto, local onde ficam os tripulantes e o equipamento. Devido ao calor emitido pelos queimadores junto ao cesto, podemos considerar que, para efeito de cálculo, o ar do envelope fica 100 graus Celsius a mais que a temperatura do ar exterior. Mas a pressão é a mesma. E aí vamos lá, o que é que acontece? Sendo a mesma pressão, com o aumento da temperatura, nós temos esse ar tendendo a expandir. Sabendo que a densidade de um fluido, só, quando dá uma travada, sabendo que a densidade de um fluido é calculado pela massa desse fluido dividido pelo seu volume, como há uma expansão do volume desse ar, há uma redução da sua densidade. Com a redução da densidade, o ar quente tende a subir e o ar frio tende a ficar na parte de baixo. E é justamente esta justificativa que permite os balões subirem. Ele aquece o queimador, né, chamado assim. Ele aquece o ar de dentro do envelope, esse ar expande, por expandir, ele vai ter uma menor densidade, fazendo com que o balão suba. Surgindo assim no balão, duas forças. A força peso, deixa eu desenhar aqui bem direitinho, para ficar bem claro. Vou tentar desenhar aqui, vou desenhar nesse balão, tá? Então, surgindo assim, a força peso, que, como nós devemos saber, ela atua para baixo, e devido à diferença de densidade do ar dentro do envelope e o ar externo, surge também aquela força que nós já comentamos hoje, que tenta expulsar, entre aspas, o balão do interior do ar que está envolvido, esta força chamada de empuxo. Então, nós temos aqui a representação da força peso e nós temos aqui a representação do empuxo, tá? O que vai determinar se esse balão vai subir ou descer é a relação entre essas forças. Então, se o empuxo for maior do que o peso, o balão ele vai acelerar para cima. Se o peso for maior do que o empuxo, o balão vai acelerar para baixo. Então, como é que o controlador lá faz para controlar a posição do balão? Ele liga o queimador para poder aquecer o ar e aumentar a expansão. Aumentando a expansão, aumentando o volume do balão, ele diminui a densidade, gerando um empuxo maior do que o peso, fazendo o balão acelerar para cima. Quando ele desliga o queimador, o ar de dentro do balão começa a resfriar, começa a diminuir seu volume, a aumentar a densidade, e aí o empuxo começa a diminuir, até que ele, ficando menor do que o peso, o balão passa a acelerar para baixo. Para que ele mantenha o balão no mesmo nível, ou sem acelerar, seja igual ao peso. Como a temperatura, se ele ligar, esquenta, ele tem que, para controlar, para manter a posição do balão estável, ficar de vez em quando mantendo a temperatura constante do ar dentro do balão. É por isso que muitas vezes em filmes, ou até mesmo em vídeos que a gente possa encontrar aí no YouTube, a gente vê os controladores de balão, de vez em quando, dando uma ligadinha no queimador para poder manter a temperatura do ar dentro do balão, certo? Aí, continuando. Apesar desse tipo de meio de transporte poder alcançar grandes altitudes, acima de 4.000 metros, o corpo humano já apresenta mau funcionamento, certo? Dificuldades em respirar, tonturas e tudo mais. Aí vamos lá. Lembrando que o controlador do balão não consegue dizer para onde ele vai.
Ele se movimenta de acordo com as correntes de ar, o vento do local, tá certo? Então ele só consegue controlar se o balão sobe, desce ou permanece na mesma altitude. Seguindo aqui em diante, vamos agora para o comando da questão. Considere um balão a 40 metros do solo em equilíbrio mecânico. O que é que significa o equilíbrio mecânico? Pessoal, equilíbrio mecânico quer dizer que a força resultante que atua sobre ele é zero. Como nós sabemos que está atuando sobre o balão basicamente duas forças, o empuxo e o peso, para que essa resultante seja zero, nós podemos afirmar que o peso do balão tem que ter o mesmo módulo do empuxo, então os módulos do peso e do empuxo têm que ser iguais para se manter o equilíbrio mecânico. Sabendo que o peso é calculado em módulo pela massa do corpo vezes a gravidade local, e o empuxo é calculado pela densidade do fluido onde ele está envolvido, vezes o volume desse fluido deslocado, vezes a gravidade local, nós podemos igualar essas duas expressões para poder calcular algo que ele possa pedir. Mas vamos continuar lendo antes. Com 5.000 metros cúbicos de ar no envelope, olha aqui o volume do balão, e, portanto, é o volume do ar que foi deslocado para o balão ficar ali imerso, em um local cuja temperatura ambiente é de 27 graus Celsius, ou seja, a temperatura considerada ambiente de 27 graus Celsius, e densidade da atmosfera. A densidade nós vamos precisar aqui, 1,2 kg por metro cúbico. Sobre essa situação, determine a proposição correta. Pessoal, como vocês viram, a ONC ela alterna muito entre pedir a questão correta e a incorreta. Então, eu aconselho que na hora da prova vocês sempre se atentem a isso, tá? Se possível, até destaquem. Como vocês vão fazer a prova digital esse ano, não vai ser possível riscar. Mas quando você estiver fazendo uma prova física, uma prova impressa, sempre destaque para chamar a atenção na hora de você responder. Então, vamos lá. Alternativa A. Para que os queimadores precisem de menos combustível durante a viagem de um balão, o tecido do envelope deve ser feito de um material com alta condutividade térmica. Pessoal, o que é a condutividade térmica? É o fator, é o coeficiente que proporciona maior condução de calor. Se ele tiver uma maior condutividade térmica, ele vai isolar menos o ar dentro do envelope do ar fora do envelope. Então, se ele vai permitir uma maior condução de calor, aquele aquecimento, aquele calor provido dos queimadores para o ar dentro do envelope, vai ser transferido por esse material, por esse tecido, para o meio externo. É o que nós dizemos que ele está dissipando calor. Então, a temperatura interna não vai ser mantida maior do que a temperatura externa por muito tempo. Esse calor vai ser conduzido, essa energia vai ser transportada. Então, se isso fosse feito, nós não iríamos conseguir manter a diferença de temperatura, consequentemente, a diferença de densidade, e o balão não ia conseguir subir. Então, essa alternativa não está correta. Portanto, a alternativa A está errada. Não vamos marcar como resposta para essa questão. Alternativa B. Nessa situação, a massa do tecido, do envelope, do cesto, dos tripulantes e dos equipamentos mede 500 kg. Então, ele quer que a gente calcule a massa de todo o corpo, de todo o balão, tripulantes e tudo mais, para que ele se mantenha na mesma altura, em equilíbrio mecânico. Aí vamos lá. Nós precisamos igualar isso aqui, então vamos fazer uma continha bem rápida. Como eu disse, o equilíbrio mecânico ele é definido pelo fato de a resultante ser igual a zero, nessas condições, como as duas únicas forças que estão atuando são o peso e o empuxo, têm a mesma direção e sentidos contrários, para que eles entrem em equilíbrio mecânico, é necessário que eles tenham o mesmo módulo. Se eles têm o mesmo módulo, então é porque mg, que é o módulo do peso, tem que ser igual a d vezes o volume vezes a gravidade. Essa expressão nos permite simplificar a gravidade de um lado com a gravidade do outro, e nós podemos, então, calcular a massa
do corpo envolvido, simplesmente multiplicando a densidade do ar, que é 1,2, veja que já está no sistema internacional, tá? Quilograma, metro cúbico, são unidades do sistema internacional, multiplicado pelo volume, que também já está no sistema internacional, metro cúbico, que é 5.000. Daí, quando você faz essa multiplicação, você encontra o valor de 6.000 quilogramas, ok? 6.000 quilogramas, a questão tinha afirmado 500 quilogramas, então a alternativa está errada. Professor, eu precisaria saber fazer esse cálculo para resolver, para saber que a alternativa B está errada? Não. Veja que 500 quilogramas, se você estimar que uma pessoa tem aí por volta de 80, 70, um adulto, né? 80, 70 quilogramas, se você coloca 80, 70 quilogramas, você ia ter aí, digamos, o peso do balão, a massa do balão, a massa de todo o tecido dele, de todo o equipamento, das pessoas que estão ali dentro, que no cesto cabem ali por volta de 6, 7 pessoas, talvez 5 por aí. Então, você não conseguiria ter esses 500 quilogramas. Talvez você conseguisse ter apenas uma ou duas pessoas, nem isso, tá? Então, por estimativa, você já poderia prever que essa massa é muito menor do que a massa necessária para manter o balão em equilíbrio, tá bom? Mas o ideal mesmo é fazer a conta. Alternativa C. Dentro do envelope, o calor se distribui principalmente por convecção. Pessoal, o que é a convecção? Existem 3 formas de propagação de calor. Nós temos a propagação de calor. Ela pode ocorrer basicamente de 3 formas: por condução, por convecção e por irradiação. Ou radiação, tá? Tanto faz. Irradiação ou radiação correspondem à mesma coisa. A condução do calor, ela ocorre principalmente, a condução do calor, ela ocorre principalmente não, exclusivamente em meios materiais. Para que ocorra a condução, é necessário que esses meios materiais sejam bons condutores, tá? Então, para que eles sejam bons condutores, nós temos aí principalmente os metais, os corpos metálicos são bons condutores, tá? Fluidos não metálicos, ou seja, fluidos com exceção do mercúrio, por exemplo, do alumínio derretido, por exemplo, eles não são bons condutores. Então, o ar que nós temos ali dentro do balão, ele não é um bom condutor. Apesar de haver a condução, ela não acontece principalmente pela condução. O que seria a convecção? A convecção ela também ocorre em meios materiais, tá? Ela também acontece em meios materiais, mas agora exclusivamente em meios fluidos. Por quê? Porque a convecção nada mais é do que a propagação de calor pela troca, pela movimentação dos fluidos devido à mudança de temperatura. Não sei se vocês já observaram, mas numa panela que contém água, que você deseja ferver essa água, colocar a temperatura de ebulição, quando ela começa a aquecer, ela começa a se mover, você começa a perceber uma movimentação da água. Por que isso acontece? Porque a fonte de calor que está na parte de baixo, a boca do fogão, começa a aquecer aquela porção de água que está ali embaixo, aquela porção de água com aumento de temperatura começa a se expandir, diminuindo a sua densidade. Diminuindo a densidade, ela tende a subir. E passa aí para o lugar dela a porção de água que estava em cima, portanto fria ainda, e desce para ser aquecida. Esse ciclo de troca da água quente com água fria, nós chamamos de corrente de convecção. A corrente de convecção é provocada pela mudança de posicionamento das porções do fluido provocada pela diferença de temperatura, que é exatamente o que acontece dentro do envelope do balão.
dentro do envelope nós temos ar, o queimador está na parte de baixo, que aquece aquela porção de ar que está mais próxima dele. Aquela porção de ar, à medida que vai aquecendo, ela vai diminuindo a sua densidade devido à expansão, vai subindo, e o ar que está lá em cima vai descendo, gerando dentro do envelope essa corrente de convecção. Então, se a alternativa C fala exatamente o que proporciona principalmente a propagação de calor dentro do envelope, a alternativa C é a resposta para essa nossa questão. Tá ok? Então, só corrigindo aqui novamente, essa não é da primeira série, é uma questão da segunda série. Aí, só por desencargo, a alternativa D. Se esse balão alcançasse grandes altitudes, o sistema respiratório seria o único sistema do organismo a ser afetado, direta ou indiretamente, por conta do ar rarefeito. Não. Veja que também haveria uma redução na temperatura, então você teria aí um efeito provocado pela brusca redução de temperatura do seu corpo, podendo gerar aí um congelamento dos fluidos internos do seu corpo, sangue e outros fluidos que nós temos internamente. Também ocorre a mudança da pressão atmosférica, podendo aí gerar, devido à pressão interna, demorar um pouco para se estabilizar. Nós podemos ter que nós chamamos de, como é o nome? Como nós chamamos de derrame, tá? Um derrame interno. Alguns vasos sanguíneos, por estarem submetidos a uma pressão interna maior do que a externa, eles podem se romper, gerando sangramento por algumas vias, tá? Ouvidos podem chegar a sangrar, o nariz pode chegar a sangrar, até mesmo pode sangrar pelo olho. Então, alguns sistemas, alguns órgãos do nosso corpo vão sofrer algumas consequências devido a essas grandes altitudes, certo? O coágulo, Guilherme, na realidade você comentou aqui, mas o coágulo, ele na realidade, digamos assim, a grosso modo, aí o professor de biologia ele poderia ser mais específico quanto a isso, mas o sangue, quando coagula, ele é como se ele se enrijecesse, isso, um entupimento, tá? Então, a coagulação é provocada por uma reação do sangue em contato com o ar. Então, é depois que ocorre aí o derrame, depois que ocorre aí o sangramento, o sangue passa a coagular, tá certo? Então, vamos lá. Última questão da nossa aula de hoje, da nossa última aula de preparação para a ONC. Mais uma vez, eu esqueci de alterar. É uma questão que foi aplicada no ano passado para os alunos da segunda série, por isso classificada até o ano passado como nível C, mas para esse ano seria aplicado para os alunos da terceira série, ok? É a questão C14. A questão diz o seguinte: o olho humano, muito cuidado que essa questão aparentemente é uma questão de biologia, como você está vendo aí o olho humano e tudo mais. Alguns de vocês podem achar que é uma questão de biologia, mas na realidade é uma questão de física. Dentro da física, quando nós estudamos a ótica, tem um sub-ramo, tem uma área específica chamada de ótica da visão, onde a gente estuda aí os defeitos da visão, quais são os fatores que nós podemos proporcionar para corrigir a visão. Aí nós estudamos a miopia, a hipermetropia, o astigmatismo, tá certo? Então, tudo isso é estudado dentro da física. Apesar de a biologia também abordar, mas existe muito da física aí envolvida. O olho humano é responsável pela visão, um dos nossos 5 sentidos. A luz que é emitida por um ponto de um objeto observado só pode entrar por uma pequena abertura do olho, a pupila. Então, pessoal, ele está se referindo a esta abertura aqui, tá? Então, para que vocês possam entender como é que funciona mais ou menos a visão, a pupila, então, na verdade, seria essa abertura aqui, ó. Isso aqui é a pupila, tá? Então, só para vocês entenderem como é que funciona, se, por exemplo, a gente tiver aqui, ó, um objeto, vamos supor, uma árvore, e a gente estiver observando essa árvore, a imagem que vai ser formada dessa árvore na região do olho, chamada de retina, que é essa parede que nós temos aqui na parte posterior do nosso olho, é formada da seguinte forma. Prestem atenção, olhem como é curioso. Nós vamos ter raios de luz emitidos por
refletidos, na realidade, por toda a extensão da árvore. Como eu não preciso analisar toda ela, eu vou pegar apenas os extremos, o ponto mais alto e o ponto mais baixo. Então, do ponto mais alto, nós vamos ter um raio luminoso entrando pela pupila e atingindo a retina nesta posição. Então, aqui vai ser o sentido, vai ser a propagação do raio luminoso proveniente da reflexão na árvore. Nós vamos ter também um raio luminoso partindo lá da base da árvore, passando pela pupila e atingindo aqui a retina, essa camada posterior do nosso olho. Veja, então, que o raio luminoso que atingiu a parte de baixo da retina, ele foi proveniente lá de cima. E entre eles nós temos vários outros raios, tá? Não precisa desenhar todos. Mas o raio que atingiu a parte mais baixa, ele foi proveniente da parte mais alta. O raio que atingiu a parte mais alta, ele foi proveniente da parte mais baixa. O que é que a gente pode concluir com isso? Nós podemos concluir com isso que a imagem que vai ser formada da árvore na nossa retina é uma imagem invertida. Olha aqui a imagem da árvore. Então, a imagem vai ser formada na retina de forma invertida. E o nosso cérebro, ele tem a capacidade de corrigir essa imagem para que a gente possa ter a real noção de que o objeto está não nessa posição, tá? Se, por exemplo, você colocasse um óculos cuja lente tivesse a capacidade de inverter a imagem do objeto, então vamos lá, os raios luminosos, ao passarem por essa lente, você teria essa imagem invertida, e aí quando fosse formada na retina de forma direita, né, digamos assim, né, se fosse reinvertida, ficando de cabeça para cima, vamos supor assim, o nosso cérebro, como está acostumado a inverter a imagem, a gente vai ver tudo de cabeça para baixo, tá certo? Então isso aqui é o olho sem nenhum artifício na frente dele. Vamos continuar a leitura. Um objeto, a luz que é emitida por um objeto, por um ponto de um objeto observado, só pode entrar por uma pequena abertura do olho, a pupila, atingindo a retina em um único ponto. Caso o olho seja estigmático na retina, estigmático é uma situação ótica em que os raios luminosos provenientes de um ponto, eles vão atingir apenas um ponto. E é isso que ele está dizendo aqui na questão. Isso é o estigmatismo. Não pode ser confundido com o astigmatismo. Então, o estigmatismo, vamos logo destacar isso aqui. O estigmatismo não é a mesma coisa do astigmatismo, tá? Astigmatismo. O estigmatismo é um efeito óptico. O astigmatismo é um defeito da visão. Então, deixa eu escrever isso. O estigmatismo é um efeito óptico, tá? E o astigmatismo é um defeito da visão, beleza? Não pode ser confundido isso. Tem muita gente que chama o astigmatismo de estigmatismo, tá errado. Isso aqui é outra coisa, tá? Isso aqui não precisa ter uma correção médica, por exemplo, para acontecer. Já o astigmatismo ele pode ser corrigido com uma lente, no caso com um óculos. Eu, por exemplo, tenho astigmatismo, tá? Sofro desse mal, ou até mesmo com cirurgia. Na retina, ela ativa dois tipos de fotorreceptores, os bastonetes e os cones. Os bastonetes e os cones são os órgãos, digamos assim, as organelas que são excitadas, permitem, por exemplo, distinguir as cores dos objetos, tá? Então, dependendo da frequência da luz que esteja traduzido com uma cor, e é assim que a gente interpreta as cores dos objetos. Mas vamos lá, saber o que é que a questão quer com tudo isso. Identifica a proposição, olha só, vou destacar de novo. Ele quer que a gente identifique a proposição incorreta, tá certo? Alternativa A. Pessoas que sofrem de astigmatismo conseguem ver com nitidez, já está errado, né? Como é que a pessoa com astigmatismo, ela pode... Peraí, pessoas que sofrem de astigmatismo conseguem ver com nitidez objetos a uma específica distância do olho.
Para outras distâncias, a inexistência do cristalino. Então, pessoal, aqui já está errado, né? Porque como é que a pessoa vai conseguir ver com nitidez se a pessoa tem o astigmatismo? E aí, objetos a uma distância específica do olho. Para outras distâncias, a inexistência do cristalino, isso aqui também está errado. O astigmatismo não é dado pela inexistência do cristalino. O cristalino existe. O astigmatismo ele é provocado pela má formação do olho, pela deformação do globo ocular. Então, o globo ocular ele tem um formato que não permite, deixa eu voltar aqui para vocês entenderem, ele tem um formato que não permite a formação da imagem na retina. Então, a imagem ela é formada numa posição diferente da retina. E é por isso que nós precisamos fazer uso de uma lente corretiva para empurrar ou puxar, digamos assim, de uma forma bem grosseira, a imagem para ser formada na retina. Tá certo? Então, a alternativa A está completamente errada, sendo ela a incorreta, ela já é a resposta da nossa questão. Mas, em prol do conhecimento, do aprendizado, vamos ler aqui as outras alternativas. Existem luzes específicas que ativam mais intensamente cada um dos três tipos de cones, que correspondem à nossa percepção de cores primária, vermelha, verde e azul. Foi o que eu tinha dito. Os cones dos bastonetes são aqueles que permitem a gente distinguir as cores. Então, a alternativa B está correta, como ele quer incorreta, não é a resposta. C. Os bastonetes são ativados igualmente por luzes de cores diferentes de baixa intensidade, portanto, não conseguem distinguir as cores. Os bastonetes não conseguem distinguir as cores. Quem consegue são os cones. Os bastonetes eles conseguem identificar a intensidade da luz. Então, eles são ativados com luzes de cores diferentes a baixa intensidade. Então, a alternativa também está correta, não é a resposta da questão. E D, o estigmatismo, olha aqui a questão querendo nos confundir. O estigmatismo do olho é obtido por culpa da convergência promovida pela córnea e pelo cristalino nos feixes de luz incidentes. Pessoal, o estigmatismo é justamente o fato de um ponto de luz, um ponto gerador de luz, ter uma imagem formada em apenas um ponto. E isso é provocado pelo fato de o nosso cristalino ser uma lente convergente que vai pegar esses raios de luz e vai convergir para um único ponto. Então, isso está correto. A alternativa D também está correta. Como ele quer incorreta, não é a resposta à questão. A resposta é a alternativa A. Ok, pessoal?